Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Se você que está aí em casa, assim como eu, conhece muito pouco ou nada sobre nutrição, nutrição convencional, funcional, o programa desta semana é feito para você também, viu? Aqui, hoje nós vamos debater sobre funcionalidades, né? Sobre alimentação saudável, alimentação funcional, que é o termo que está sendo muito difundido, hoje é o termo da moda, né? Digamos assim, no meio de academias, essa coisa toda. Então, a gente vai fazer um debate hoje sobre a questão da alimentação. Conosco, para enriquecer esse debate, estão a Ramane Toniolo, que a Ramane é proprietária do restaurante Sagrado Grão, é nutricionista, muito estudiosa também da questão da parte de alimentação funcional. O Rodrigo Paiva é nutricionista e educador físico, também é da Academia Nado Livre, já publicou até livro, né, Rodrigo, sobre essa questão e vai falar para a gente sobre alimentação saudável. Conosco também, você está vendo essa figura aqui, já é conhecida, bastante conhecida aqui da TV Câmara, Raquel Tavares, é a nossa jornalista fitness, ela que mantém uma dieta saudável muito forte, e ela também vai falar para a gente como mantém essa forma aí. Raquel, muito obrigado pela participação. Viu, é um prazer tê-la conosco aqui no programa Ponto de Vista pela primeira vez, né? Pois é, pela primeira vez. Eu que agradeço a oportunidade, mas eu não sou jornalista fitness. Ah, não? Não. Eu só cuido da minha saúde, pratico atividade física, mas dentro de uma normalidade. Nada de mais, nada de neurose, não. Cuida muito bem da saúde, eu sou prova disso, porque ela traz as porções dela assim separadas de comida, de lanche durante o dia. Realmente é uma coisa extraordinária essa dieta, viu? Você está de parabéns. Dieta é isso, né? Você manter uma alimentação durante o dia bem feita. Não adianta você comer só bem de manhã, só bem à tarde ou à noite. Enfiar o pé na jaca à noite, né? Verdade. Vamos parar de conversar fiado e vamos começar os esclarecimentos do programa Ponto de Vista desta semana. Ramane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la conosco aqui no programa Ponto de Vista. Eu queria que você começasse explicando para a gente, Ramane. A Ramane trouxe um bolo aí, o Mumu vai mostrar para a gente também, depois ela vai falar mais desse bolo, que depois a gente vai degustar esse bolo para ver se ele é bom, porque bonito ele tá, e tem vários ingredientes saudáveis, né, Ramane? Então, você prega, né, você trabalha com essa questão de se manter uma alimentação saudável, independente do que se coma. Como que é o seu pensamento com relação a esse assunto? Mais uma vez, muito obrigado, Ramane. Obrigada pelo convite. A gente prega a alimentação saudável mesmo, em geral, dentro dos alimentos que eles têm propriedades que vão acrescentar. Que daí, falando a respeito do alimento funcional, é que ele, além de ter todos os nutrientes, todas as funções do alimento normal, ele ainda tem estudos que comprovam benefícios para o organismo, né? Então, dentro disso que a gente trabalha, sempre preservando, além de ter o nutriente, o sabor e o prazer pelo alimento, que é tão importante quanto aquilo que tu está consumindo, né? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui. Há uma diferença mesmo entre nutrição convencional e funcional, ou isso sei lá, conversa, a gente pode falar assim, se é muita informação, muito o quê, Raquel? Modismo. Modismo, a palavra é essa. Isso é muito modismo ou não? Bom, obrigado pelo convite. Na realidade, essa distinção está mais com as pessoas ligadas à nutrição do que os próprios profissionais em si. Eu, como você falou, eu vou mais para a linha do convencional, mas, na realidade, tem muita coisa do funcional também, então é praticamente impossível separar uma coisa da outra. Mas, como nutrição hoje vende muito, né, produtos, informações, revistas, programas de televisão que trazem nutrição, então isso vende, todo mundo quer criar uma verdade, um mito ou alguma descoberta nova, enfim. Aí surgem essas linhas diferentes, aí começa a criar moda, e a gente nem sabe disso onde que isso vai parar. Né? Se a gente pegar aí um passado recente, a ração humana foi uma coisa que todo mundo gostava da ração humana. A ração humana é a melhor coisa do mundo. Meu sogro era doido com isso. Agora vai em qualquer loja de suplemento ou farmácia ou qualquer lugar que vendia antigamente a ração humana, hoje você não encontra mais ração humana. Então, esse modismo que a mídia trata, ela é muito maior do que na prática ele realmente existe.
E o que não é modismo nessa questão? Sobre essa questão do funcional, pela pesquisa que eu fiz, eu confesso que não é minha praia, não conheço sobre esse assunto, fui pesquisar e vi que essa questão da alimentação funcional ela tem sido difundida fortemente de 1990 para cá. Isso é verdade? É mito? É moda? O que a gente pode falar com relação especificamente sobre essa nutrição funcional? São alimentos diferentes? O que é alimentação funcional? Bom, até esse conceito é difícil de dar, né? Mas, como a Ramani falou, é uma alimentação que ela seja muito natural, que ela tenha compostos bioativos, que ela tenha muitas funções do organismo. Então, por exemplo, você vai comer uma castanha, ela tem algumas determinadas funções no nosso organismo. Quando você vai comer um biscoito de polvilho, por exemplo, ela não tem quase nenhuma função, ela não consegue exercer nada no nosso corpo a não ser caloria. Então, funcional, de um dos jeitos, de milhares de possibilidades de enxergar isso, seria que você consiga comer, por exemplo, 100 calorias, mas colocar dentro dessas 100 calorias um máximo de nutrientes, de compostos que fazem bem para a nossa saúde, seja fibra, seja esses compostos bioativos, seja vitaminas, sejam minerais, enfim. Então, a nutrição funcional ela pega um pouquinho nisso aí e hoje, como as maiores causas de morte no mundo são ligadas à má alimentação e estilo de vida, isso ganha uma força, às vezes, muito maior do que realmente precisaria ter. Né? Mas que é importante, lógico que é importante. Né? De novo, as maiores causas de morte no mundo são ligadas a isso, então, obviamente, é importante. Agora, só uma curiosidade, Marcelo, porque eu estudo, dentro das minhas possibilidades, um pouco sobre isso, e a gente vê, Rodrigo, muito essa questão de alimento funcional ligados à alimentação que a gente não tem o hábito de comer, vamos dizer, chia, quinoa, o próprio bolo tem, farinha de linhaça, que normalmente a gente não insere numa alimentação que a gente aprendeu... Do dia a dia, né? Exatamente, que a gente aprendeu, vamos dizer, com os nossos pais e tal. Então, tem um pouco disso, assim, nessa questão de incluir alimentação diferente ou alimentação que a gente até então não tinha conhecimento para sofisticar ou melhorar a digestão, enfim, o processo de alimentação? Bom, por aí. Quanto melhor a gente comer, teoricamente, melhor a gente vai viver. Então, a tendência é você comer normalmente bem. Você falou uma coisa aqui, coisa que a gente não tinha o costume de comer. Né? Aí, o que acontece hoje com a nutrição? Ela está ficando muito pesada, né? Está assim, sendo um fardo para todo mundo. Tem o certo e tem o errado. Se você não faz o certo, você está errado. Então, está ficando uma coisa muito pesada. Todo mundo... Tem gente que está tomando ódio disso já. Não aguenta mais procurar. Já foi em 3, 4, 5, 10 nutricionistas diferentes. Pega uma revista, ela fala uma coisa. Pega outra, fala outra coisa. Então, está tornando uma coisa... E nutrição tinha que ser mais leve. A gente nasceu comendo sem ter orientação nenhuma. Né? Então, tem que ser algo que seja mais... prático. Se for algo que você for comer, que não for durar para a vida toda, igual você falou, normalmente não faz parte, mas vai fazer parte para sempre? Dá para você comer isso sempre? Não, não dá. Isso não cabe no meu orçamento, ou então eu não gosto, ou então isso não tem costume, não é da minha cultura. Será que vale a pena realmente encaixar? Será que não tem outra coisa? Né? Então, fica assim, olha, o certo é comer isso. Se não comer isso, parece que a gente está fazendo tudo errado. E, de novo, a nutrição está tendo muito modismo, como você falou, a melhor palavra que tem aí é modismo e coisa, e está ficando, de novo, um fardo na vida das pessoas. Tem gente que não está gostando de ir em festa mais. Né? Eu não vou na festa porque só tem salgadinho frito, não tem nada. Então, tem que tomar muito cuidado com o que está se tratando a nutrição hoje, que está ficando muito extremista. Eu acho que vem muito dessas imagens dessas garotas fitness também. Quando você vai ver uma entrevista delas, né? Eu que me dera. Jornalista fitness também, não é o caso, nunca serei, não tem essa disciplina absurda, né? Uma Graciane Barbosa, por exemplo, não, ali não dá, que ela não sai nunca fora daquela dieta dela, né? Para muitos é quase impossível, como você falou, você deixa de ir em festa, deixa de ser social por causa da nutrição. Aí chega num ponto que aí você vive em prol disso, e não o contrário, né? Esse talvez seja o grande problema. Eu acho que a gente tem que cuidar uma coisa. Na nutrição funcional, qual que foi a origem dela? Ela começou, eu não lembro se foi chineses ou japoneses, mas foi antes de 90. 90 ela veio para o Brasil. E ela começou por quê? Porque a população estava envelhecendo, estava tendo algumas doenças, e eles conseguiram, através de pesquisas, identificar alguns elementos dentro de alguns alimentos, licopenas ou flavonas, né, que as pessoas conhecem mais, e eles
descobriram dentro desses estudos como que eu vou potencializar esse nutriente, esse alimento específico, e vou fazer benefício para a minha saúde. Hoje, que nem o Rodrigo falou, é muito modismo. Então, tira glúten de todo mundo, tira lactose de todo mundo. A nutrição funcional é muito o que eu posso, não é o mesmo que você pode. E assim por diante. Então, existem vários exames, e isso está sendo uma coisa muito séria, muito estudada. Mas não é modismo e é muito simples, muito fácil. Tem gente que não consegue comer chia. Né? A gente trabalha com dietas que, quando a gente faz alguns exames específicos, a gente vê a tolerância ou intolerância de alguns alimentos. Então, a nutrição funcional são nutrientes específicos, o alimento funcional são nutrientes específicos com propriedades potencializadoras daqueles. E quais são esses alimentos? Onde estão esses alimentos? Isoflavonas, a soja, né? Então, que a gente tem ali toda a parte hormonal feminina, ela funciona muito bem. O licopeno, que tem na melancia, goiaba, tomate, que é famoso, né? Ele vai ajudar muito para a questão da próstata dos homens. As fibras, probióticos, que a gente encontra nos leites fermentados, as fibras das frutas mesmo, a inulina, tudo que a gente consegue, cascas, a casca da laranja, não a casca branca, né? Ela vai funcionar como probiótico. E tu tendo o teu intestino bem nutrido, ele bem... a flora intestinal boa, você vai absorver muito bem todos os outros nutrientes. Cálcio, fósforo, ferro, magnésio. Então, eu comecei com a nutrição funcional e eu comecei a tomar um determinado fitoesterol, alguma fibra, e a minha osteopenia melhorou. Mas ela melhorou porque a tua absorção melhorou. Aquele alimento ele teve essa propriedade. Não significa que tem que ser exatamente aquele alimento que às vezes é o mais caro. Pode ser um outro mais barato que você consiga o mesmo efeito, só que a gente não conhece. Não tem nutrição na escola. A nutrição é uma coisa muito elitizada às vezes, né? E não tem necessidade de ser dessa forma. Ela tem que ser de fácil acesso. É isso que o Rodrigo citou aí, né? Mas a gente tem essa questão, né, de funcionalidade, alimentos funcionais. O ideal é a gente buscar mesmo uma ajuda especializada, né, Rodrigo? Para a gente saber, igual a Ramani disse, né, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Então, a orientação é sempre buscar um nutricionista, primeiro para você saber o que você quer. Você quer emagrecer, você quer manter o peso, você não quer engordar. Tudo, são vários pontos, né, que a gente pode discutir nessa questão, né? É muita coisa que está ligada a isso, né? Primeiro a gente sabe que sobrepeso, a sobrevida é menor. Sim. Então, claro, se quem quer emagrecer ou quem tem que engordar, quem tem que ganhar peso, enfim, isso aí são outros assuntos, né? A gente falando aqui da alimentação funcional, da alimentação geral, você estava falando aí que tem sido muito difundida, ela falou muito bem, elitizado, e hoje está assim, por causa do custo de alguns alimentos. Porque se ele faz bem, ele tem que custar mais caro. Né, vamos pegar uma coisa aqui de whey protein, que muita gente toma, que é um suplemento de proteína para quem quer ganhar... Outro dia no clube eu vi um monte de gente conversando sobre isso, eu falei, que é isso, gente? Nem tinha nem ideia do que se trata. Então, você pega um whey protein, ele custa R$150, R$200 o pote. Né? E o whey protein não é uma coisa que tem para fabricação, ele não é muito caro. Mas se ele custasse R$30, a pessoa falasse, não, o negócio está me prometendo me deixar forte, está me prometendo me deixar magro, está me prometendo um tanto de coisa. Não, R$30 ele não funciona. Então, essas coisas têm sido caras. Agora, a nutrição, ela é muito simples. Eu falo com meus pacientes todos, gente, comer bem é muito fácil. Eu acho que todo mundo tinha que ter isso na escola. Complicado que a gente estuda no curso de nutrição é saber como que o fígado funciona, qual reação que acontece ali, como que o intestino funciona, qual que é a enzima que está relacionada com a absorção desse, enfim, o hormônio que o pâncreas secreta, os hormônios ligados à digestão, o que a tireoide faz. Isso é complicado no corpo. Agora, comer arroz, feijão, carne, uma chia que a gente estava falando, um tomate, cenoura, tomar um leite, isso é muito fácil, isso tinha todo mundo que tinha que saber. Isso na minha opinião, tinha que ser implementado lá na escola das crianças, lá na escola, cedinho, porque fica fácil de controlar a nutrição muito mais. Hoje está uma explosão de obesidade no mundo. No Brasil passou de 50% agora, recentemente, nos últimos dados, passou de 50%. Ou seja, não tem uma cura ainda. Ninguém tem... A gente estava falando, você estava começando a falar de emagrecimento, né? Não tem uma cura ainda para isso, de comer bem e tudo. As doenças relacionadas à alimentação, elas têm sido cada vez mais prevalentes. Ou seja, não tem cura ainda, não tem um método certo, não tem um caminho certo, não tem ainda. Ninguém achou isso. Porque se tivesse achado, assim como, por exemplo, controle do HIV...
Né? Hoje você não escuta ninguém falar assim, ele morreu por causa da AIDS. É raro isso. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, era muito mais. Por quê? Porque acharam um jeito de controlar a paralisia infantil e tudo, obesidade, problemas ligados a cardiovasculares, problemas ligados ao câncer. Ninguém nunca ainda descobriu isso. Não tem ainda, não tem uma verdade absoluta sobre isso. A gente fica brincando com a Raquel, principalmente aqui na TV, aqui no serviço, porque ela faz uma dieta, no meu ponto de vista, rigorosa. Mas no que é baseada a sua dieta, Raquel? É uma dieta funcional? É uma dieta convencional? Como é que funciona? Até para a gente entender. Não, a minha nutricionista é uma nutricionista que segue a linha funcional, mas eu fui ao longo do tempo. Quando eu comecei, o meu objetivo era emagrecer totalmente. Eu tinha que então você buscou a sua dieta para emagrecer? A minha dieta, no primeiro momento, foi para emagrecer. Sim. E aí era uma dieta bastante restrita, porque eu tinha o objetivo de emagrecer, além de fazer atividade física, que era uma necessidade, porque eu tenho problema no joelho, não é nem porque eu amo atividade física. A gente aprende a gostar, na verdade, né? Porque é obrigada a fazer a vida inteira. Mas, então, eu emagreci mais ou menos 6 a 7 quilos, e emagreci muito. E aí eu estava até brincando com o Rodrigo, aí me deu um surto, eu saí um pouco dessa dieta tão restrita, me deixei comer coisas que eu antes eram impensáveis, e eu dei uma engordada e consegui manter a partir daí, porque eu não fiquei tão restrita naquela... e também, logicamente, com o acompanhamento da minha nutricionista, a gente foi adaptando as coisas. Hoje a minha dieta não é tão restrita, mas eu sigo uma dieta, tem as quantidades que eu tenho que comer. Eu como pouco, sim, mas eu como a cada 3 horas. Por exemplo, agora já passaram 3 horas. Eu estou morrendo de fome, porque eu como pouco para comer 3 horas. Ela vive morrendo de fome? Ela fala que está com fome. Eu vivo com fome, esse é o grande problema. Mas eu tenho pensamento gordo, né? Tem isso, não tem jeito. Eu penso em comer, eu gosto de comer. Então, realmente é algo que eu me impus pela minha saúde, pela questão estética, profissional e tal. Mas, sim, eu como... a minha dieta é uma dieta mais funcional. Como muita castanha, chia, essas coisas todas aí eu como. Faço um misto castanha, de semente. Tipo assim, do que não que a gente está acostumado, digamos assim, como você disse, que não está no nosso dia a dia, que você se habituou a comer. A chia, castanha... Castanha já é básico, do dia a dia. Castanha de Pará, castanha de caju, chia, quinoa, germe de trigo, aveia, linhaça, amêndoa, sementes, né? De modo geral. Gergelim. E isso, aqui em Sete Lagoas, você tem um mercado fácil para você encontrar esses produtos? O Rodrigo falou uma coisa interessante que... Porque o que me vem à cabeça é onde que eu acho isso? Né? Não, no Mercadão você acha aqui em Sete Lagoas muitas coisas. Mas o Rodrigo tocou num assunto interessante, do whey, né? Eu uso whey, depois que eu malho, mas só o whey de suplemento, viu? Eu não uso mais nada de suplemento, só o whey. E a chia, aqui em Sete Lagoas, é simplesmente 4 vezes mais cara do que a chia em Pompéu, porque o nosso amigo Léo trouxe de Pompéu para mim. Sério? Aqui é mais caro que em Pompéu? Mais ou menos 4 a 5 vezes mais cara, a mesma proporção, sim. Lá em Belo Horizonte, de vez em quando eu vou no Mercado Central, lá em Belo Horizonte, eu vejo muita gente reclamando. Eu não sei o preço que eu não compro, mas muita gente que vai comprar reclama, fala que está muito caro esse negócio. Pois é. Então, mesmo, virou um mercado, na verdade, isso aí. Virou. E as pessoas têm explorado um pouco isso aí. Eu acho que o preço está muito além e, às vezes, são alimentos que a gente pode colher na natureza, né? E a gente compra porque é mais fácil e compra caro. A Raquel, Rodrigo, ela poderia fazer uma dieta convencional, digamos assim, com a nossa alimentação que a gente está acostumado para conseguir o objetivo que ela conseguiu com essa linha mais funcional? É aí que tá. Elas se confundem, né? Então, por exemplo, você está me tratando aqui como um nutricionista convencional. Sim. Mas quase todos os meus pacientes eu falo para comer castanha, porque é muito bom. Né? Mas eu falo assim, gente, você não gosta, não é hábito, ninguém vai morrer por causa disso. Não acha que você não está fazendo uma boa alimentação, porque não tem castanha na sua alimentação, porque não tem chia, porque não tem linhaça. Então, o que eu vejo muito na prática hoje é, de novo, o certo e o errado. É o funcional ou o convencional? Não, na nutrição as coisas se misturam. Se alguém for lá no meu consultório e falar assim, isso que você está me falando para comer é coisa funcional, a pessoa não está errada. Então, muitas coisas que eu falo, só que... se complementam, né? Se complementam, só que o que não pode acontecer no consultório, que eu pelo menos tento evitar isso, é a pessoa se taxar. Se eu não comer o que o Rodrigo está falando que eu estou fazendo errado, nós temos que adaptar. Nós temos que pegar a sua alimentação e, se conseguir melhorar ela um pouquinho, já está legal. Né? O problema de quando a gente pega uma dieta com um nutricionista que vem lá escrito as castanhas, você, na hora que não come castanha, você acha que não está fazendo a dieta.
Ah, já que eu não estou fazendo essa dieta, agora eu vou chutar o balde. Esse que é uma coisa que está muito errado na cabeça das pessoas, do meu ponto de vista. Você pega uma dieta e na hora que você sai dela, você acha que sai totalmente. Né? Então tem que tomar um cuidado danado com relação a isso. Quer acrescentar alguma coisa com relação à fala do Rodrigo e Raquel? Só para... eu ia completar, que eu lembrei, assim, que eu sei do trabalho um pouco do Rodrigo, acompanho, a questão das quantidades, né? O tanto que você come aquilo. Quer dizer, mais importante do que você está comendo é o quanto você está comendo. A gente estava brincando a questão da azeitona. Uma azeitona não teria problema nenhum, né? O problema é que você nunca come uma azeitona. Mas comer uma azeitona é duro também, não come né? uma azeitona. Não tem jeito. Jeito tem. Na prática isso não acontece. É igual a pipoca. A gente come azeitona igual come pipoca. Vai comendo, não está vendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Eu falo que a nutrição, principalmente emagrecimento, que é mais minha área hoje, quase todo mundo que eu atendo é visando com esse objetivo, ela é muito mais cabeça que comida. Ela é muito mais. Você precisa trabalhar muito mais a cabeça do paciente do que a comida. Isso de deixar ele preso, de deixar ele, às vezes, com medo da comida, ou deixar a relação com a comida que a gente tem que mudar. Como que a gente come azeitona? Pega alguém aqui, põe um pratinho de azeitona e fica olhando a pessoa comer. Ela não está tendo ideia do tanto que ela está comendo. Você fala assim, a terceira azeitona que você comeu tem o mesmo gosto da primeira, que tem o mesmo gosto da segunda. E a pessoa não está vendo se ela está com fome, se está, se não está, sem nada, e sai comendo azeitona. Vai ver uma pessoa comendo pipoca, fala que aquilo é fome. Não é. Jeito, a pessoa está vendo, o filho não está nem vendo o que está comendo. Fala que aquilo é fome. Então não é fome. Então esse pipoca jeito que a gente come... Não, é um trem danado. É esse que a gente come, e o sacana ainda vem o bis, né, que ainda dá o nome ao bis, você tem que comer um, não é possível. Eu fico assim, eu brinco com as pessoas, mas é impossível comer um bis. Né? Eu fico assim, gente, é porque você não tem ou motivação ou contrapartida para não comer esse bis. Quer ver um exemplo de contrapartida? Você vai ganhar R$1.000 se você comer só um bis dessa caixa aqui que está na sua frente. Só um. Você não pode comer mais. Você vai ganhar R$1.000 agora. Você come só um. Você vai comer só um. Então, a contrapartida fica grande. Então, o negócio, às vezes, é muito mais da cabeça do que da comida. É verdade. O papo tá bom, mas o nosso tempo já se esgotou nesse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com um ponto de vista, falando mais sobre os aspectos da nutrição. É um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, e depois da gente falar sobre a questão da alimentação funcional, alimentação convencional, eu queria o auxílio do Rodrigo e também da Ramani. Eu vou fazer quase que uma consulta aqui no programa, viu, gente? Porque esse negócio de dieta é complicado. Vou falar do meu caso, viu, Rodrigo? Nós estamos num programa de televisão aqui, mas não é uma consulta, não. Fica tranquilo, tá? Porque é o seguinte, eu não tenho paciência para fazer uma dieta igual a Raquel faz. Sabe? Primeiro que, às vezes, a gente não tem tempo de comer de 3 em 3 horas, que é a confusão toda. Mas eu tenho consciência que, se eu comer muito, eu vou engordar, vai fazer mal, um monte de outras de coisa. Eu diminuí minha alimentação, por conta própria. Eu continuo comendo tudo que uma pessoa normal come, que a gente está falando aqui do dia a dia, sabe? Mas eu consegui diminuir. Eu gosto muito de comer, sabe, senhor? Mas eu consegui diminuir um pouco a quantidade de coisas que eu como. Um dia ou outro, claro, a gente come mais do que precisa. Mas existe uma dieta ideal para a pessoa seguir? Claro que cada pessoa é um jeito. Lá em casa, por exemplo, eu já deixei, eu e minha esposa, né, a gente deixou de comer pão de sal, está comendo pão integral. Eu chego aqui, a Raquel fala, mas você tem que ver se tem glúten. Se tem glúten, não serve, não está resolvendo. Não, isso não é verdade. Raquel, pelo amor de Deus. Isso não é verdade. Eu nunca falei que tem que ter glúten, não. Por quê? Eu sei que glúten só é restrito a quem tem celíaco, né? Que é a pessoa que é celíaca. Sim. Eu não como glúten por opção, mas eu não sou celíaca. Eu não falei que não tem que comer. Eu falo do pão integral. Me corrija se eu estiver errado. Porque você fala que se a farinha tiver glúten, como é que você não, falou? Da se a farinha for integral, né? Não, a farinha, exatamente. O pão, não é isso. É questão do pão integral que a gente compra no supermercado, você tem que ver os ingredientes, porque às vezes o pão está escrito que é integral, quando você vai ver o ingrediente, é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, não é farinha de trigo integral. Por que você não come glúten? Não, eu não como porque, na verdade, nossa, eu vou ter que... Bem, enfim, eu estava querendo diminuir algumas medidas. Pergunta para a Raquel por que ela não come glúten. Eu estava querendo... Para eu perguntar para ela? Não, Raquel, pergunta para ela. Porque minha nutricionista chama Raquel também. Seguinte, a minha ideia era diminuir algumas medidas. Então, eu pedi a ela algo que pudesse me ajudar nesse sentido. E o glúten, eu sei que em algumas pessoas ele pode dar uma sensação de estufamento, coisa e tal. Foi nesse sentido. Aí eu tirei o glúten, mas eu como pão integral com glúten também. Aí a gente compra lá em casa suco. Aí o Rodrigo fala aqui, mas suco, isso aqui é ruim demais, engorda. Mas, gente,
A gente não toma refrigerante para tomar suco. Aí fala que o suco não funciona. Como é que faz, Rodrigo? Como que a pessoa em casa, leiga, sem uma orientação, ela pode montar, se é possível isso, uma dieta ideal, saudável para a pessoa, não é emagrecer, para não ganhar peso, digamos assim. É possível? É possível, claro que é possível, mas a gente estava conversando aqui antes aqui com a Ramani, e alimento industrializado, como isso aqui, ainda totalmente industrializado, como isso aqui, totalmente industrializado, a gente tem, primeira coisa, você falou assim, em casa, sozinho, preocupe-se em comer coisa de verdade, uma coisa que não passou por uma indústria para ser feito, né? Dá uma olhada nos ingredientes. Talvez a coisa mais importante para você olhar na embalagem de alguma coisa, todo mundo bate. Do lado de cá, vamos ver ali. Ó. Todo mundo bate o olho primeiro em quê? Caloria, né? Vai lá e olha as calorias daquilo ali. Talvez uma coisa mais importante, né? A Manela estava falando isso aqui, são olhar os ingredientes. Né? E você pega um suco desse aqui, por exemplo, aí tem suco concentrado, açúcar, suco concentrado, regulador de acidez, estabilizante, corante, não sei o quê, não sei. Tem 1 trilhão de coisas. Você pegar um refrigerante... Se tem fruta lá no final, ou então só saborizante. Né? 5%, 1 litro de suco, deve ser lá, 5% de suco. Se a gente pegar isso aqui, então, e ler os ingredientes aqui, vai acabar o programa lendo os ingredientes, tanta coisa... Aí é zero, aí, ó. Para ele ser zero, ainda tem mais coisa ainda. Né? Engordar... diretamente não engorda. Hoje tem algumas pesquisas com adoçante, por exemplo, isso aqui é cheio de adoçante, que além de fazer mal, aumenta a nossa compulsão. Então, aquele pessoal que fala assim, eu tomo café, mas é com adoçante, tem que tomar cuidado, porque a pessoa às vezes toma ali, na hora não engordou. Mas isso, um efeito cumulativo, a ciência tem mostrado isso. Na realidade, as pesquisas com nutrição, elas ainda estão engatinhando. Né? Se a gente pega um celular, é totalmente moderno, tem coisas extremamente modernas, mas a nutrição tudo engatinha. Por quê? Porque fazer pesquisa científica com o ser humano é muito difícil. O adoçante, eles fizeram isso com ratos. Eles pegaram 200 ratos lá e deram comida para 100 ratos com adoçante e para o outro grupo sem adoçante. E depois de um tempo soltaram esses ratos para comer o máximo que conseguiria. Qual o rato que comeu mais? O que tinha comida adoçante antes. Então, quando você faz isso com o ser humano, é muito complicado de fazer isso. Porque ele sabe que está participando de uma pesquisa, ele vai ter um comportamento influenciável. Então, parece que é isso, mas a ciência ainda engatinha com relação a isso. É muito difícil. E outra, para você fazer um estudo desse, você precisa passar num comitê de ética. Aí você sabe que isso aqui faz mal, isso não passa num comitê de ética, de falar assim, olha, a partir de agora, vamos pegar 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, 500, a gente vai tomar 2 negócios desse aqui por dia. Vamos ver se elas vão morrer mais cedo. Isso é antiético, isso não passa. Então, a ciência da nutrição... todo dia é uma coisa nova, né? O ovo faz bem e faz mal. O glúten faz bem ou faz mal. A lactose faz bem ou faz mal. Né? Isso ainda tudo está engatinhando. Você perguntou do ovo, e o ovo? Faz bem? Outro dia a gente teve uma discussão aqui por conta do ovo, uma discussão brava demais. É a clara do ovo e a gema do ovo. Não, tem um cara que outro dia que falou que você pode comer meia dúzia de ovos por dia. Que a mulher dele come 12 ovos, mas só a clara. Nesse bolo que a Ramani trouxe, tem ovo, não tem? Tem ovo. Então, o ovo tem alguma coisa de alimentação funcional também, né? Então... a nutrição, ela tem exatamente o que o Rodrigo acabou de falar. Ela muda demais em muito pouco tempo. A gente sempre comenta lá onde a gente trabalha, o que é natural, que foi o que o Rodrigo falou, que tu pode plantar, que tu colhe, que tu prepara, então ele é saudável para ti. O ovo, ele teve a parte negra da vida dele, mas hoje ele está numa fase muito boa. E hoje ele é um dos alimentos mais completos, inclusive a gema. Pode ser que mude, né? Vamos ver no futuro, daqui a pouquinho ele vai ser o ruim. Né? Interessante que agora até a chia eles já estão começando a ver a questão de absorção por causa dos fitatos. Então, assim, muda muito, mas está começando. Será que vai acontecer? Não sei. Né? Tem que ver como é que vão ser os estudos. Mas se tu consumir... Aqui no primeiro, e agora a gente tem falado muito em emagrecimento. Não acho que tem que ser o objetivo da nutrição o emagrecimento. O objetivo da nutrição tem que ser uma alimentação saudável. Emagrecimento, a hipertrofia, tu tem que ter um cuidado maior com alguns nutrientes específicos, mas o resto é consequência da tua alimentação saudável. O quanto mais natural, melhor, lógico. Mas se a gente sabe das dificuldades de se manter uma alimentação desse tipo, plantar, colher e comer. Isso hoje em dia, no mundo que a gente vive, pelo menos no que eu vivo, é muito difícil. Mas, na medida do possível, que se a gente vai almoçar, sai daqui do serviço, vai almoçar ali no restaurante, ou no self-service, tem lá trocentas opções de comida lá para você comer. Hoje, outra coisa também, eu não como mais arroz uma vez ou outra, eu como arroz integral. E não vejo diferença com relação a sabor. Aí eu prefiro o arroz integral, uma vez ou outra também eu não como feijão, eu gosto, mas não como.
estou no caminho certo? Ou seja, tirei o arroz, estou comendo arroz integral. Como mais salada, que eu não gostava de comer, eu como mais legume, como muito legume, mas eu gosto demais de comer carne. Carne é um trem danado também, por conta disso ou não? Carne é uma polêmica danada, porque tem um grupo dos vegetarianos que são extremamente radicais com isso. Mas demais. Carne é algo que, de novo, é polêmico. Mas carne tem muitos nutrientes essenciais. Pois é. Né? O ferro, enfim, carne tem muita coisa. Eu ia falar, e você falando aí, voltando à pergunta lá do industrializado ou não, é você tentar comer, eu já escutei isso, e é verdade, comer o que os avós comiam. Né? Você pega ali de manhã, vai ser um pão com leite e café, e uma fruta, no meio da manhã são frutas, na hora do almoço é arroz, feijão, nem tinha arroz integral nessa época dele, né? Apesar do arroz integral realmente ser mais saudável, no caminho do arroz você está indo para o lado certo. Comer a salada, que sempre tinha, que era plantada ali, comprava na feira, igual aqui em Sete Lagoas tem a Feira do Boa Vista, ali tem ótimas coisas, tem chia na Feira do Boa Vista também, tá? Eu não vi só de chia. Não, mas você falou que estava muito caro e tudo. Não, estou brincando, não, é você verdade. Você pode pesquisar preço em todos os lugares também, lá também é um dos lugares que tem. Aí à tarde era mais uma vitamina de fruta, né? Às vezes nem fazia vitamina, mas via ali um pão com queijo, alguma coisa assim. E à noite era uma sopa, era um jantar. Então era uma alimentação muito melhor hoje, que você pega uma criança que está levando para a escola uma bolacha, aí pega só a barrinha de cereal, um suco desse aqui, né? Então a alimentação ela é mais para o lado. E no seu caso, se está indo certo ou não, tem uma coisa... Como o meu assunto é mais emagrecimento mesmo, ele passa por isso. Você está falando aí que você diminuiu, a Raquel falou que diminuiu também, emagreceu. Para falar que o arroz integral é mais saudável que o normal, a gente tem que falar primeiro da quantidade dele. Né? Você vai comer 3 colheres do arroz integral, ou uma do branco, qual que é mais saudável? Né? Então, comer uma do branco. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a quantidade, porque o pessoal pega um açúcar demerara, que entra, às vezes, em algumas preparações de alimentos funcionais, que é um açúcar teoricamente mais saudável, mas vai lá e come muito mais do que comeria de um açúcar. A pessoa acha que está comendo aquele negócio saudável, pode comer muito, tomar né? muito cuidado e é interessante que a Ramani, eu já experimentei uma receita de um bolo, se eu não me engano, que era super doce e não levava açúcar, né? Era com feijão preto. Mas esse... Fala no microfone, fazendo favor. Desculpa, gente. Então, esse bolo, na verdade, ele leva açúcar, mas é açúcar mascavo. Que o açúcar mascavo e esses açúcares que eles estão agora na moda, açúcar de coco e o demerara tem um pouquinho menos. Mas ele tem uma série de minerais e nutrientes que eles ajudam na própria metabolização dessa caloria mesmo, né? Então, a energia que eu gasto para metabolizar um açúcar desse é diferente de um branco. Até porque o branco eu só vou ter a questão da glicose ali mesmo. Então, hoje, quando a gente trabalha muito com paciente oncológico, então, a oncologia, a gente tem ali receptores de insulina, né, de glicose ali direto. Então, é muito perigoso hoje esse tipo de coisa. E já o açúcar mascavo, que é extremamente acessível para as pessoas, a gente tem uma série de nutrientes ali que ajudam. Quando tu trabalha em bioquímica ali, a respeito de ganho de peso, você tem o ciclo de Krebs, você precisa de uma série de nutrientes para você formar essa energia, e nesse açúcar eu tenho. O bolo nutritivo, que eu não falo muito do que é, porque as pessoas não experimentam, ele vem de encontro para você ter um alimento que ele associa muito a um bolo de chocolate, inclusive eu podia ter trazido ele. Ele assemelha demais, ele tem o gosto do chocolate, que parece que quando tu vê um bolo mais uma coloração mais escura, tu associa muito ao chocolate, só que ele tem menos da metade da caloria e ele tem uma quantidade de nutrientes, de proteína, inclusive de fibra, por causa do feijão, muito boa. Então, você consegue consumir melhor. É muito bom. É ótimo, né? Adoro fazer propaganda. Eu queria voltar na questão que o Rodrigo disse aqui, da gente manter uma alimentação que os nossos avós faziam, viviam melhor, e hoje em dia, Rodrigo, não sei se é o caso de todo mundo, eu baseio na minha experiência, que a gente tem menos tempo de preparar a nossa refeição em casa, sabe? E outro dia, a gente conversando aqui também na redação da TV, veio a questão, você vai cozinhar em casa? Vai usar óleo? Não vai usar óleo? Teve uma polêmica que aconteceu num programa de televisão aí, da nutricionista, né? Que disse para usar óleo de canola, mas óleo de canola não existe. Não, na verdade, não é que o óleo de canola. O canola... Canola, né? Não existe canola, ela é extraída, né, de uma planta. Pois é. Cousa, exatamente. Para a gente fazer o nosso alimento em casa, a nossa comida, seja o arroz integral, o arroz comum, o
Que óleo que a gente vai usar? Vai usar óleo Banha de de soja, porco? banha de porco? Agora está voltando até essa questão da banha de porco. Pela uma pesquisa que eu vi, já tem muita gente falando em usar novamente, né? De onde a gente vai partir nessa Tinha a questão? carne da lata, né? Carne Tinha na lata. carne de lata, que era verdade. conservado. Fala assim, não, minha avó tem 90 anos, hoje comia carne na lata e está aí, vivinha até Conservada hoje. na própria gordura, né? Ainda é uma polêmica, isso aí eu acho que pode ter mais reviravolta ainda do que o ovo. Sério? É uma coisa mais polêmica que pode realmente dar, porque a gordura vegetal, tradicionalmente, ela não é tão estável quando você aquece. Então, ela produz alguns compostos ali nesse processo de aquecimento que fazem mal para a saúde. Né? Na fritura, na hora que você pega um óleo de soja ali, esquenta ele daquele jeito. Mas tem alguns que são. O óleo de coco é um deles, que ele é mais estável. O azeite também é um pouquinho mais estável. Mas os óleos animais... Pode completando aí, Ramon. Os óleos vegetais, os óleos animais, eles teoricamente são um pouco mais saudáveis. Na minha casa, eu só cozinho com manteiga. Com manteiga? Com manteiga. Sem sal, com sal, Manteiga qualquer ou manteiga? margarina? Manteiga. Não, manteiga. Não, eu sei, porque tem gente que não sabe. Eu Então, sei que tem mas diferença. a margarina nem Por pensar, isso né, eu Rodrigo? perguntei para ele. Margarina é legal Eu você sei evitar que o tem máximo que puder. Margarina é Margarina. legal evitar o máximo que puder. Margarina é um óleo vegetal e todo óleo vegetal, a temperatura ambiente é líquido. A margarina é sólida, então ela passa por um processo de hidrogenação, de uma transformação da gordura que deixa ela mais tóxica ainda. Então, margarina, sempre que puder, é uma das coisas para fazer que você falou assim, o que tem que saber? Esse suco aqui, mas a manteiga é natural, ela vem do leite. A margarina não. A margarina você não consegue fazer uma margarina em casa. A manteiga você consegue. Tinha uma moça lá que trabalhava na casa do meu avô, lá de 70 anos de idade, infelizmente ela já faleceu, ela fazia manteiga, uma delícia a manteiga lá. Então, manteiga é natural. Eu faço com manteiga. Pode ser que daqui a um tempo eu fale assim, deleta tudo que essa manteiga faz mal, só que os estudos científicos disso, eles são pequenos ainda. Então, se você buscar na internet ou buscar em informações realmente científicas, você ainda acha informação para os dois lados. Você ainda não tem uma que você fala assim, essa é verdade, ponto, acabou, ponto final. Ainda não tem. Tá? Mas, de novo, eu cozinho com manteiga. E a banha de porco? A banha de porco vai para o lado da manteiga. A banha de porco vai para o lado da manteiga. Ela é estável em temperatura ambiente e o mais importante é você não usar muito. Né? Então, a banha de porco ela é um pouquinho mais estável também. Entre o óleo de soja, usar muito óleo de soja e a banha de porco, tem se mostrado que a banha de porco seria um pouquinho melhor. E o colesterol, por incrível que pareça, não está tão ligado com isso. Com ovo, com isso. Por que o ovo voltou à moda? Principalmente porque viram que o ovo não aumenta tanto colesterol igual era antigamente. Mas é melhor cozido ou frito? O ovo? Depende do paladar, né? Depende do paladar. Mas não tem problema? Frito não... Não, frito, o problema é você pegar o óleo de soja de novo, o óleo Fritar de canola, com o óleo, né? e Porque jogar o ovo 2 é o ovo, dedos de né? óleo na panela não dá. e jogar o ovo lá. Eu faço meu ovo lá, normalmente, com um pouquinho de manteiga. Eu uso uma panela bem antiaderente, mas um pouquinho de manteiga. Ele já não vai aderir em praticamente panela nenhuma, quebra lá a quantidade de ovo que for usar. Eu normalmente faço assim. Ah, E tô o bem, óleo tô de bem, coco, eu faço né? assim também. O óleo de O óleo coco de eu acho que coco. ele deixa um gosto... Eu, particularmente, acho que ele deixa um gostinho Pro ovo, residual você no acha? caso do ovo. Você acha que... Né? No caso de outras preparações, o óleo de coco não deixa, mas no caso do ovo, no meu eu prefiro usar a manteiga. Mas o óleo de coco também é muito saudável. Se você não achar, igual no seu caso, que acha que não tem gosto residual Mas do eu coco, uso bem pouquinho também. ótimo, uma colherzinha. usa. É um óleo excelente. Coco é um dos melhores alimentos que tem. Né? Na nutrição funcional entra muita coisa com coco. Com Porque coco? coco, ele O é óleo dele é muito bom. O óleo, o coco em si. Inclusive, tem dietas que falam para você tomar o óleo de coco. Eu já vi Mas isso. aí tu tem que tomar cuidado, porque é uma gordura de substituição. Então, eu tenho caloria ali. Onde é que eu vou colocar? Eu estou consumindo outro tipo de gordura? Então, se eu estou consumindo outro tipo, então eu não vou consumir. Agora, substituir a gordura que eu consumo por um óleo com uma gordura boa, aí sim, seja o óleo de coco, o azeite de dendê, o azeite de oliva, aí fica a teu critério. Teu critério junto com a profissional que você está, que você vai discutir o que está melhor para ti, né? Agora, só uma dúvida que eu tenho, a questão do azeite, já eu li ia também perguntar isso que também. ele não pode, a altas temperaturas, ele não se Perde torna as tão... propriedades, né? ele não o é... virgem pode. Então, O extra virgem, que ele tem uma quantidade maior de monoinsaturado, que você acaba perdendo. Então, assim, tu gasta mais, ele é um pouco mais caro, e aí você acaba saturando. Não tem necessidade. Já o virgem, tu pode consumir tranquilamente. Tem muita... A culinária americana, eles usam demais. E é verdade que você pode pegar até um pão, assim, mergulhar no azeite. e Tem comer assim degustação de azeite. Na Itália mesmo, eles fazem degustações de azeite com copinhos, aí tu vai lá, tu experimenta. E você estava falando a respeito de cozinhar, com qual óleo é melhor cozinhar. Por que ficar na dúvida? Cozinha sem nada.
É uma caloria muito menor. Mas não tem jeito, não, Tem ué? jeito, sim, ué. Eu cozinho sem nada. Aqui, ó, tá. Uai. A maioria dos nutricionistas cozinha sem nada. É Sem mesmo? nada. A Frita maioria dos ovo sem nutricionistas nada. cozinha sem nada. Grelha. Frita ovo sem nada. Mas ele tem que ser uma panela super antiaderente, Sem né? nada, gente. Ela vai dar um curso, gente. Não, mas a Não tem gente problema, faz só exatamente isso. A gente ensina essa forma que eu acho que é muito mais fácil para te poder associar e você ter o melhor do óleo, o melhor do azeite, sem precisar aquecer ele, né? E isso também, eles já estão falando nos últimos encontros, eles falaram que não tem problema nenhum você aquecer, que não vai saturar nada. Na dúvida, eu cozinho sem Como e você faz coloco um na minha arroz salada. sem nada? Eu cozinho com arroz integral, né? Sim. Só colocar água e ele coloca ali. Mas o branco dá para fazer. O branco dá para fazer também. Tu coloca ele na panela, deixa ele ficar um pouquinho branco e depois tu coloca a água. Fica solto, uma delícia. Te convido para ir lá experimentar. O meu nunca Eu fica vou. solto de forma nenhuma. Então, Não, o meu fica, mas eu faço ele com um pouquinho de óleo. Pouquinho, Prepara na sim. tua frente para poder ver. Bacana. Daqui a pouco a gente volta, o nosso papo está muito bacana aqui, mas o nosso tempo já se esgotou mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai para o nosso terceiro bloco do programa Ponto de Vista dessa semana. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara pelo canal 60.2 e hoje o nosso assunto é sobre nutrição, né? Nutrição funcional, convencional, muito tem se falado nisso nos últimos dias. Temos aqui a nossa jornalista fitness que exibe uma boa forma depois que aderiu, né, à sua dieta funcional, né, Raquel? Está indo muito bem, obrigada né, Raquel? pela parte que me toca. Voltando aqui à conversa com o Rodrigo. Rodrigo, a gente estava falando no último bloco sobre a preparação dos alimentos, né? Eu estou falando muito questão daquelas coisas que eu vivo lá em casa, né, gente? Mas não tem problema, não. Porque é o seguinte, minha sogra me deu essas panelas elétricas que você cozinhar sem óleo, sabe? De vez em quando eu faço carne lá, fica gostoso, fica bom. É bom mesmo essa panela, né? Realmente, de não cozinhar sem óleo ajuda, né? Air fryer. Eu não queria falar o nome, mas tudo bem. A air fryer é outro tipo, né? Não, é air fryer, é sem óleo. Você ganhou uma air fryer? É. Ah, Você põe ela assim na tomada, assim, fica rodando a resistência em cima assim e cozinha o alimento. É ótimo. Você cozinhar sem óleo. Mas não tem a questão da alta potência e aí... Pois é, dos alimentos perderem, né? Essa questão A de propriedade propriedade, também. ou Você mexeu no contaminar. alimento, ele começa a perder. Quanto menos for Qualquer processado, ele já começa a perder. Você esquentou, ele começa a perder. Você esfriou, congelou, ele perde pouco, mas mesmo assim perde uma coisa. Você rasgou, você partiu. Ah, mesmo ele congelado, ele perde um pouco também? tudo perde um pouquinho, gente, mas isso é detalhe. Sabe, é melhor você comer... É melhor comprar uma air fryer, então? Mas não vai colocar asinha de frango na air fryer. Pois Por que é, mas não? eles dão a ideia Batata de pôr... pré-frita na air fryer. eu Batata já pré-frita já é pus. pré-frita. É, É melhor ela- do que você mergulhar ela É na muito panela? melhor. Muito melhor. Porém, Tá Fica todo bom o óleo pra ali. carne, menina, para fazer carne Mas lá na assa panela, ela, fica né? Se bacana. você vai comprar só para você fazer a sua batata pré-frita, assa ela que tem o mesmo gosto da air fryer. Agora, para te fazer um filé de frango à parmegiana, é uma delícia a air fryer. Só que tu tem que saber para que tu tá usando aquilo, né? Não adianta eu vou pegar a asinha de frango, vou colocar ali. Toda a gordura absorveu, que na verdade não tem nada de carne quase lá, só tem aquela pele do frango, e aí? Não adiantou nada. tem Mas um... eu não entendi, Ramon, porque tipo assim, você põe a asinha do frango lá, a gordura sai assim embaixo. Ela sai embaixo, É. mas toda aquela carne que está ali, ela absorve aquela gordura. Ah, Então você está comendo da mesma forma. Sim. Da mesma forma, eu imergi ela no óleo, eu tirei e sequei com papelzinho toalha, continua ali. Ficou Entendi. mais É claro. aquilo que o pessoal fala assim, não, a batata de tal restaurante é sequinha. Ela não é sequinha, ela faz creque na sua boca, mas ela não é sequinha. A air fryer, Faz o que ela quer creque, dizer né? é o seguinte, você tem que colocar alguma coisa saudável lá dentro. Você colocou, não é isso que você quis dizer? Não adianta você pegar uma coisa que não é saudável, colocar ali, ela não vai transformar aquilo em saudável, mas é menos mal. Então, parmegiana, e na cozinha funcional tem um tanto de receita que você pega um bife e empana ele na farinha de linhaça ou na farinha de chia, fica uma delícia. Você coloca ali, fica muito legal. Agora, tem aqueles grills que são legais. Agora, o forno, o pessoal às vezes tem preguiça porque demora mais, mas é uma coisa muito legal você colocar no forno, fogão. A Ramani vai querer me matar, mas uma costelinha na airfryer fica um trem de doido, viu, gente? Já comeu? Pois é, ele está querendo emagrecer, né, Não, gente? não. Aí é que tá, né? A cabeça da Não, pessoa... não é questão de querer emagrecer. Eu não tenho muito problema com isso, sabe, Rodrigo? Eu sei que o meu peso não está o ideal, mas eu não tenho essa neurose de querer emagrecer. Eu pratico esporte, eu gosto de... Eu não tenho problema com isso. Mas Sua eu saúde quero tá manter... legal?
Tá. Então pronto. Eu preocupo com isso. Eu fiz Sua uma saúde série tá de boa? Tá exames pronto. recentemente, justamente para eu ver o que eu devo fazer, você entendeu? Mas meus exames estão todos legais, colesterol, coração, triglicérides, glicose, Qual um que monte é o de coisa, problema de você entendeu? comer uma costelinha? Pois é. O problema é você comer muita costelinha. Não pode, né? Não, o problema é que come costelinha todo dia se quiser, mas come pouco. E essa né? costelinha alterar todos os teus exames, você não É. está bem contigo mesmo, aí sim, mas não tem que ser. Pois é, aí a gente entrou nessa questão aqui de esporte. Não adianta você fazer uma alimentação saudável, é claro que adianta, mas você tem sempre que praticar alguma atividade física, né, Rodrigo? Você, como educador físico, também sabe disso como ninguém, né? Se você falar qual que é o manual de uma vida, você ter uma vida longa, claro que a atividade física está dentro desse manual, né? A pessoa fala assim, mas quantas vezes, mas o que eu tenho que fazer? É mais ou menos a mesma linha da alimentação. Você tem que fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Você gosta de jogar um futebol, seu cardiologista te liberou para jogar um futebol, vai jogar seu futebol. Você gosta de caminhar, vai caminhar. Gosta de nadar, vai nadar. Então, a atividade física ela tem que tentar te dar o máximo de prazer possível. Gosta de academia, vai para a academia. Então, esse culto ao corpo, culto à saúde demais, você tem que preocupar primeiro com o seu bem-estar. A costelinha está no momento que ele te dá prazer ali, vai, come um pouquinho da costelinha. Não tem problema nenhum, a costelinha não é proibido, não, de jeito nenhum, nunca foi. Costelinha com cerveja, né, Marcelo? Aí é complicado. Você falou um né? pouco sobre isso também, já vi um dos vídeos que você posta, a questão da bebida alcoólica, né? Como é que funciona isso aí numa dieta? Ou não funciona? Não, dieta é engraçado, que vai lá. Gente, não tem jeito de você acabar com a bebida do mundo. Né? Não tem jeito. Você vai em qualquer bar aí de esquina, tem gente lá tomando uma cerveja 8 horas da manhã. A gente falou da feirinha do Boa Vista lá, você chega lá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, o pessoal está tomando cerveja. E então uma vez é ou outra utopia. é bom, né? É uma utopia você falar assim, você vai acabar com a cerveja, não pode beber de jeito nenhum. E é engraçado que a maioria das dietas escritas, né, porque você pega na internet, ou de um nutricionista, ou de um endocrinologista, ou de algum outro profissional de saúde, ela não vem escrito cerveja. E aí? Né? Aí o que a pessoa... Não vem escrito costelinha. Aí você começa a achar que aquilo faz totalmente mal para a saúde. O problema, de novo, está ligado muito mais à quantidade da cerveja. Está ligado muito mais nesse volume que a gente toma. Às vezes, até nem tanta frequência. É a quantidade. Mas é a quantidade mesmo. Aí a pessoa vai lá e fica bebendo. Eu não bebo a semana inteira, mas na hora que eu sento para beber, toma uma caixa de cerveja. Isso. Então, aí está o problema. Seu triglicérides nessa hora, é nessa hora que ele faz muito mal. Mas, às vezes, você está lá vendo um jogo à noite. Te dá prazer. Né? Porque na hora que você fala de dieta, nossa, toda vez que eu vou ver um jogo de futebol quarto, eu tomo 2 long necks. Aí você fala assim, não vou tomar. Gente, isso às vezes gera um estresse maior de você ficar olhando para a long neck com a vontade de tomar aquilo e não pode de jeito nenhum tomar. Então, não, é um trem você tá doido. Então, isso você tem que tentar fazer o seu melhor. E, de novo, seus exames estão legais e tudo, tá bom. Agora, uma coisa importante com relação ao exame é que todo mundo vai lá fazer exame. É que dia que o laboratório fica mais cheio? Quinta, perto quarta. do final de semana, né? Por quê? Porque segunda eu acho que os exames vão estar lá e já vai para aqui. Não, é importante você ver que o negócio está legal na segunda-feira. É importante fazer o exame na segunda-feira ou depois de um dia para ver a gravidade que aquele final de semana ou aquele abusado na alimentação teve no impacto na sua saúde, sim. Então, fazer, meu médico me liberou para tudo, mas foi na sexta-feira. Você ficou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. O triglicérides ele vai lá embaixo com 4, 5 dias comendo bem. E é muito importante ver ele na hora que realmente faz mal. Isso é importante, tá vendo, Raquel? Você fica ligada na sua dieta. E você pratica esporte, Raquel? Você faz musculação, né? Eu faço musculação 3 vezes por semana, faço o HIIT, né, que é aquela corrida mais acelerada. Da moda também. Que está na moda também, né? E que para mim... Mas eu me adaptei fitness. com isso, não é só de questão modismo, não, porque eu me adaptei que eu acho muito chato, na verdade, correr, caminhar, essas coisas. Então, como é uma forma, né, eu sei que tem estudo ainda, isso está sempre em estudo, mas eu, pelo menos, leio muito a esse respeito, que você correr o máximo que você puder, em menor tempo, você tem um resultado, às vezes, muito melhor do que você correr longos períodos, contínuos, mas um tempo reduzido. Então, eu faço isso, musculação e isso só. Tá bom. Musculação e isso só, tá bom. E tá bom mesmo, Rodrigo? Você acha que tipo de exercício é o ideal? Como eu falei, o exercício que mais te dá prazer. Ela gostou do HIIT, consegue fazer o HIIT? Não, se eu for para esteira, eu tenho que ficar meia hora na velocidade de 5 km por hora, eu perco a paciência, eu não aguento, porque treino estresse. O HIIT, ela vai lá, faz em 10, 15 minutos, então o HIIT para ela se adapta melhor. Agora, de novo, cuidado com esses modismos e cuidado de onde que a gente tira as informações que a gente está lendo. O que porque é o internet, HIIT?
Na Muita internet gente a gente não acha sabe. tudo. HIIT em inglês é HIIT, High de alto, Intensity de intensidade, Interval Training, treino de alta intensidade intervalado. Então a Raquel ela deve correr, parar. Ela corre muito, descansa. Corre muito, descansa. São treinos assim. O HIIT são treinamentos, você pode fazer na esteira, você pode fazer na piscina, você pode fazer na bicicleta, você pode fazer agachando, você pode fazer subindo escada. São nada mais é do que momentos de 20, 30 Explosão, né, segundos, como 1 a gente- minuto, que você vai no máximo, descansa, vai no máximo, descansa. E como você vai no seu máximo, é impossível de fazer isso meia hora, 40 minutos. Quem está fazendo HIIT meia hora, 40 minutos, está fugindo, não está fazendo nada errado, mas está fugindo do Da conceito proposta, do original protocolo. do HIIT. Mas eu tenho acompanhamento também, como de Ótimo, personal. isso, que é fundamental. Realmente dá muito pano para manga aqui essa conversa, viu? Ramani, fala pra gente lá do Sagrado Grão, como que você trabalha, os alimentos, como que é? Eu chego lá, vou no Rodrigo, nutricionista, me passa, tem que comer isso, isso, isso. Aí eu vou lá em você tem tudo lá para me passar, dependendo do que ele for bom para mim, como a gente já conversou aqui sobre essa questão do funcional. O Rodrigo não passa dieta, né? Mas, assim, dentro daquilo que é saudável, a gente montou o restaurante, na verdade, faz 1 ano e meio já. A gente comprou já numa cafeteria, daí a gente transformou nesse restaurante de comida saudável, porque na época não tinha. Na época eu estava atendendo e trabalhava no hospital e não tinha nada ali próximo que a gente pudesse comer alguma coisa sem ser uma coxinha, um risoles, ou então um pão branco, uma coisa assim. Então, a gente montou esse, além de ter os alimentos prontos lá para consumo imediato, de alimentação tudo saudável, assim, a gente ainda elabora as dietas que os nutricionistas passam. Então, eu estou nutricionista, a Raquel passa a tua dieta, você leva lá e eu executo ela para ti. E eu te entrego as refeições que você quiser. E a gente trabalha com cursos de culinária também. A gente vai ter um módulo agora, dia 26, sobre cozinha básica, como cozinhar sem óleo. Vai estar lá, você está convidado. Eu fiquei intrigado com essa questão, viu? De cozinhar sem óleo. Eu vou procurar saber. Estou imaginando aqui como se faz um arroz sem óleo. Vai ser Você uma falou que é honra. possível, tá? Mas na minha cabeça, eu não sei se esse trem vai ficar muito Muitas bom não, pessoas. viu, Ramani? Eu arraso, é uma delícia. Eu arraso? É ótimo. É? Que legal. O negócio é que tem muito a moça que trabalha na sua preconceito, casa né? lá para Muito. abandonar a manteiga. Não, e é difícil tu acreditar que as pessoas acreditarem que tu vai fazer uma coisa assim e ser gostoso, né? Fazer tudo bem, mas que aquilo seja bom, Ou né? então tu chega para tuas amigas, não sei como é que foi com a Raquel, tô de dieta, né? Aquela coisa difícil, eu não sei para onde eu olho, aquela coisa Olha pra lá. difícil, eu tô de dieta, meu Deus, parece que, né? Parece que é um pesar. Gente, eu tô de dieta, eu vou comer saudável, vou ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, eu tô me nutrindo, isso é ótimo, eu tenho que estar feliz, né? Não é... Muitas vezes a gente acaba virando meio que a chacota do lugar, a gente tem que ser exaltada, né? Eles chegam Verdade. lá, mano. Você falou aí qual que é a chega lá, alimentação mas- ideal, mas você tinha feito essa pergunta, pegando o gancho aí, Sim. porque é uma das principais coisas que as pessoas abandonam a dieta é a convívio com outras. Eu costumo falar com as pessoas que me procuram que um dos maiores erros que tem é você achar que tem 2 de você. Um que faz dieta, um que não faz. Um que está chutando balde e um que não está. Um de segunda a sexta, um sábado e domingo. Esse é um dos grandes erros que tem. E no meu modo de vista, é um dos grandes motivos, apesar de outros, do insucesso com emagrecimento ser tão grande. Quase, pega isso, a gente for enumerar aqui agora, 5 pessoas que emagreceram e estão magras hoje, que perderam 10 quilos e tem 2 anos que estão magras, é muito pouca gente. Um dos insucessos, de novo, é a pessoa, não, quando eu estou de dieta eu como certinho, né? Às vezes eu pergunto lá assim, mas o que você costuma comer? A pessoa fala assim, depende, quando eu estou de dieta ou quando eu não estou. Né? Então tem isso, a pessoa tá ou não tá, tem que tomar muito cuidado Tem com que- isso. tem que A ser dieta um ideal é hábito, aquela né? que você consegue fazer. Atividade Sem física ideal é esse aquela que você peso consegue de fazer. falar que é Isso. dieta, né? Olha, gente, eu não vou abandonar a cerveja, nós temos que dar um jeito de te ensinar a beber cerveja, o melhor momento, melhor tira-gosto, melhor quantidade, enfim, eu não vou parar, não adianta o nutricionista ser hipócrita achar que a pessoa vai parar porque eu estou falando que cerveja faz mal. Porque também tem essa gostei do questão Rodrigo. do social, né? Se a dieta ela é uma dieta que te restringe em todos os aspectos, que você não pode sair de casa, senão você Pois sai é. fora da dieta, Não você, dá. você se sente, além de você se sentir uma pessoa excluída, você fica doido para acabar logo essa dieta. Você não aguenta fazer essa dieta. Então, por isso que quando eu falo que eu parei um pouco disso, eu estava muito restrita à minha dieta, mas
eu consegui ir adaptando isso aí e chegando mais ou menos onde eu quero estar. Não vai demorar uns 10 anos assim. Não, mas Mas pelo menos eu estou mais feliz, né? Estou mais satisfeita. Isso é que é importante. O que de mais importante para mim ficou aqui é isso que o Rodrigo acabou de falar. Você não pode ter dieta como um peso. Você tem que, né? Aqui, igual a Ramani disse, que bacana, eu tenho uma alimentação bacana, eu tenho uma alimentação saudável, né? E você não pode cair, eu faço dieta, como se já fosse uma coisa ruim, porque não é para ser e realmente não é, porque faz bem para a saúde, né? Pessoal, eu queria agradecer demais, muito bacana o programa dessa semana. Ramani, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Estamos à disposição, tá? Depois nós vamos experimentar o bolo aí para ver se bonito ele está, ver se está bom. Não tem faca. Não tem faca, não. A gente vai experimentar depois, na hora que sair do ar. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado. Foi muito esclarecedor, né? A sua contribuição, a da Ramani também, porque muito disso é mito, muito é modismo, igual a Raquel falou aqui no começo do programa, e a gente tem que se preocupar em comer bem, sem atrapalhar, né? Sem que isso seja um peso na vida da gente. Muito obrigado, viu, Rodrigo, Ramani, nossa jornalista fitness também. Muito obrigado pela presença, viu, Raquel? Estou à disposição, viu? Você que acompanha o Ponto de Vista dessa semana, muito obrigado pela presença. Continue com a programação da TV Câmara. Um abraço e até a próxima semana.